Paz seja convosco. Hoje vamos falar de um assunto intitulado A Entrada no Reino de Deus e os Trabalhadores da Vinha. A parábola dos trabalhadores da vinha, narrada por Cristo Jesus, nos ensina que a entrada no Reino de Deus é um privilégio e não é mérito de ninguém. Nesta parábola, Cristo Jesus compara o reino de Deus com um homem, um pai de família, que sai de madrugada de sua casa para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Durante o dia, esse homem encontra trabalhadores que estavam ociosos, porque ninguém os havia assalariado. E ele, a todos que encontrou, mandou para a sua vinha dizendo que receberiam aquilo que lhes era justo, que lhe fosse justo. Diante dessa narrativa, diante dessa parábola, podemos tirar algumas conclusões que nos servem de advertência para a nossa vida cotidiana. A primeira reflexão nos diz que não existe nenhum mérito, não existe mérito algum na salvação. O homem não se deve considerar superior a ninguém. Não importa a sua posição social, sua posição cultural ou mesmo sua posição financeira. Pois perante Cristo Jesus, todos somos iguais. E com toda certeza, Ele espera que os trabalhadores venham trabalhar dentro daquilo que nos é dado por Ele, utilizando nosso tempo, nossos dons, nosso dinheiro e nosso amor em prol do reino de Deus. A salvação é um dom de Deus. Salvação é de graça. Ninguém é salvo pelas suas obras. Mas Deus declara que dará a cada um segundo as suas obras. Mas não se trata de uma recompensa pelo bem que fizemos. Portanto, nenhum de nós tem mérito na salvação. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, pelo grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu juntamente com Cristo Jesus, pela graça somos salvos. E juntamente com Ele, com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo. Porque pela graça somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Palavras escritas no livro de Efésios, capítulo 2, versículo do 4 ao 9.
Portanto, irmãos, nossa salvação não começa com a nossa morte física, e sim é no dia em que nós nascemos. E cada dia que passamos nessa terra, devemos ser diligentes, devemos nos esforçar, não sendo vagaroso no cuidado, sendo fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Palavras escritas no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 11. Sem dúvida, muitos dos filhos de Deus se esforçam, e se esforçam muito. Outros, nem tanto. Mas a nossa corrida, uma corrida da fé, devemos olhar sempre para Cristo Jesus como o Senhor da vinha, e nós como os trabalhadores que fomos contratados, sabendo que o caminho da vitória é o mesmo para todos e que o vencedor não é aquele que chega em primeiro lugar, mas sim todos os que atingirem o alvo, perseverando até o fim, jamais esmorecendo, deixando de lado o pecado, um pecado que nos atrapalha e um pecado que nos faz ficar para trás, fixando sempre nossos olhos, nossas vidas e nossos corações em Cristo Jesus. Em outras palavras, Cristo Jesus deixou bem claro que a recompensa ou a vida eterna não pode ser medida por nada material. Muito pelo contrário, a recompensa se dará pela regeneração, fazendo com que os pecadores tenham acesso ao reino de Deus. A segunda reflexão nos fala em compartilhar dos anseios e sonhos de Deus. Nós devemos compartilhar dos anseios e dos sonhos de Deus. Ele oferece sua graça para todos. Sim, a sua graça é oferecida a todos sem exceção. Esse é o mesmo princípio usado pelo dono da vinha. Dar a todos o mesmo salário, embora uns tenham trabalhado menos tempo do que os outros. Esses últimos contratados, por gratidão, devem ter sido diligentes e esforçados procurando compensar a bondade do dono da vinha, que os contratou, embora restasse apenas 1 hora para encerrar a jornada de trabalho daquele dia. Quando compartilhamos os anseios de Deus, isso quer dizer, nossos planos estão alinhados, estão em comunhão com os planos de Deus, com toda certeza nós lançamos fora os nossos medos e, consequentemente, fortalecemos a nossa fé. Uma coisa é certa: todo plano em que Deus não faça parte do seu objetivo está fadado ao fracasso. Quando Deus não participa do plano, com toda certeza esse plano vai fracassar. Mas por outro lado, todo plano em que Deus é convidado a participar
mesmo que esse plano seja realizado com dificuldades, certamente ele será bem sucedido. Deus, com toda certeza, não fará aquilo que nós podemos fazer. Jamais Deus fará aquilo que nós somos capazes de fazer. Ele também não aceita pessoas que fazem a sua obra com desleixo, fazem a sua obra de qualquer maneira, deixando para depois o que pode ser feito hoje. Sendo preguiçosos no servir, preguiçosos no ensinar, no amar, esquecendo que servir a Deus de todo o coração não depende de título, não depende da sabedoria humana, e sim apenas de uma vontade verdadeira. Uma verdade, uma vontade que brota no nosso coração, inspirada pelo Espírito Santo. Portanto, irmãos, compartilhar nossos sonhos com Deus, vamos ter um relacionamento com Ele, um relacionamento de intimidade e de confiança. E o seu reino, sendo nosso objetivo, todas as demais coisas vão se tornar secundárias. Com toda certeza, irmãos. Se o nosso objetivo é o reino de Deus, tudo é demais. Tudo que está à nossa volta fica em segundo plano. A terceira reflexão nos diz evitar o espírito da inveja. Evitar o espírito da inveja. Ter inveja das bênçãos espirituais recebidas por outras pessoas é muito perigoso. E olha que isso é comum no meio evangélico. Esse espírito, o espírito da inveja, é um espírito enganoso e nos leva a nos afastar de Deus. E quando nos afastamos de Deus, nos tornamos presa fácil para o encardido. Você pode ter certeza, todo homem de Deus, verdadeiramente homem de Deus, o encardido e seus anjos malignos estão à nossa volta. Eles estão próximos, esperando um momento de fraqueza, um momento que a gente venha vacilar para que ele se possa tornar dono da situação, que ele encontre a brecha para entrar em nossas vidas. O verdadeiro testemunho de um cristão não está em frequentar uma igreja, não está em ter um determinado cargo. Esse verdadeiro testemunho está no proceder diário, um proceder ante a sociedade e as pessoas que o cercam. Está escrito. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de um tão grande número de testemunhas, uma nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço
e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Palavras escritas no livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 1. Lembre-se, a inveja não tem preconceito. Ela alcança pessoas de todos os credos, de todas as idades ou classes sociais. A inveja afeta a vida de quem a tem. Então, quem tem inveja é afetado em sua vida. A inveja é negativa. Ela enfraquece nossa união com Cristo Jesus. Ela enfraquece nossa vida. Os trabalhadores da vinha, aqueles primeiros contratados, eles pensaram que receberiam mais do que um denário, que era o valor combinado. Mas ao receber a mesma quantia, eles ficaram indignados. Eles se sentiram injustiçados, pois achavam que por trabalhar mais tempo, mais horas, deveriam receber mais. Contudo, o Senhor da vinha não estava sendo injusto com eles, pois estava pagando o valor que foi combinado. E para com os outros estava demonstrando generosidade. Infelizmente, não raras vezes, o próprio Deus é questionado por abençoar alguém que aos nossos olhos julgamos ser menos dignos do que nós mesmos. Isso nos afeta. Nós esquecemos que Deus manifesta a sua graça a quem Ele quer e quando Ele quiser. Ele não tem dado satisfação a ninguém dos seus atos. Mas, por outro lado, nós devemos ser gratos. É nossa obrigação ser gratos a Deus por ter sido escolhido e poder participar e alcançar essa mesma graça. A quarta reflexão nos diz que a recompensa de Deus é dado conforme a sua soberana vontade. Sim, é dada segundo a sua soberana vontade. Dessa forma, o Senhor da vinha mostrou generosidade aos demais, aqueles trabalhadores que chegaram por último. Deus é justo, é bondoso. Contudo, aos olhos humanos, essa justiça não é coerente. Para nós, ela não apresenta nexo, não apresenta uniformidade. Porque nossa interpretação,
o fato de o senhor da vinha prover o mesmo pagamento para todos os trabalhadores pode parecer injusto, uma vez que uns trabalharam mais que os outros. Mas da mesma forma que os primeiros trabalhadores precisavam sustentar as suas famílias, esses últimos também tinham a mesma necessidade. Dessa forma, o senhor da vinha foi generoso e foi bom com todos. Ele não se desviou daquilo que havia combinado. Infelizmente, muitos estão preocupados com o que podem ganhar ao seguirem o Evangelho, pois não entendem que a salvação não é ganha por mérito ou recompensa, mas por favor imerecido. Da mesma forma que o Evangelho foi pregado primeiro aos judeus e posteriormente foi pregado aos gentios, esses últimos receberam os mesmos privilégios e vantagens dos judeus que foram chamados primeiro. Essa vantagem evidencia o principal ensino de Cristo Jesus nessa parábola lida nessa noite. Ou seja, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Declaração feita no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 30, e no capítulo 20, versículo 16. Assim sendo, a principal ideia dessa parábola é que a recompensa de Deus é dada conforme a sua soberana sabedoria. Portanto, a recompensa não vem pelas obras, para que ninguém se glorie, mas pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Declaração feita no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8 ao 10. Portanto, não é pela oportunidade, pela quantidade de serviços feitos ou por tempo de casa. Não é a quantidade de serviço que vai nos dar salvação. Não é o tempo de casa que teremos a salvação. A recompensa é dada pela graça. Graça determinada segundo a soberana, justa e perfeita vontade de Deus e não pela importância de uns sobre os outros. A quinta reflexão: nós éramos imprestáveis. A própria Bíblia declara essas palavras. Aqueles que estavam ociosos, sem proveito nas últimas horas do dia, representam os mortos em delitos. Mortos nos seus delitos e nos seus pecados. Escravos do mal, mas Deus, em sua infinita bondade, os chamou. Deus veio ao nosso encontro. Ele nos convocou para um trabalho em sua obra. O Ide,
o ide para anunciar o Evangelho. E por isso seremos recompensados. Porém, tal recompensa não será baseada no fato de termos trabalhado, e sim no fato de termos sido chamados. Um chamado para esse trabalho e tê-lo aceitado. Tal fato esclarece que não somos merecedores de nenhum reconhecimento. Mesmo porque se fizermos tudo, ainda assim seríamos servos inúteis. Uma vez que todo o mérito é única e exclusivamente dele. Uma vez que ele veio ao nosso encontro, foi ele que nos chamou e todos, independentemente do chamado, éramos imprestáveis, estávamos perdidos, de modo que não havia um justo sequer. Palavras descritas no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 10, e Romanos, capítulo 3, versículo 22 ao 24. A sexta reflexão que podemos tirar dessa parábola é entendendo o nosso lugar. Deus não deve nada ao homem. Ele não deve nada a ninguém. É impossível o homem negociar com Deus. Toda a recompensa é dele. E ele dá a quem quiser dar. Ele dá quando ele quiser dar. E da forma que ele quiser dar. Cabe a nós somente reconhecer que ele é, sempre foi e sempre será justo. Em todas as suas decisões, ele vai ser justo. Sua bondade jamais poderá ser medida pelas expectativas humanas. Infelizmente, somos levados pelas circunstâncias. E que o nosso lugar no mundo não depende do lugar onde estamos, ou mesmo na circunstância em que vivemos, e sim do estado de paz, harmonia, serenidade e amor, que só pode existir se nos colocarmos em nosso lugar, uma vez que a tendência do ser humano é querer ser o que não é. É querer ser o que não somos. É querer ser sempre mais que os outros. Nunca aceitamos ser rebaixados ou colocados no nosso devido lugar. Esquecemos que foi Ele quem nos escolheu. Foi Ele que nos chamou. Foi Ele que nos elegeu para sermos seus filhos. Portanto, com humildade, devemos nos colocar em nosso lugar, diante dele, e fazer o nosso trabalho, que é a nossa obrigação. Assumir todas as maravilhas de que Deus realiza em nossa vida.
nos colocarmos no nosso lugar e assumindo que é Ele quem nos sustenta. Que não chegamos até aqui com nossas próprias forças, mas que foi Ele que sempre esteve nos segurando. Devemos agradecer a cada momento pelo seu grande amor e por tudo que Ele tem realizado na nossa vida. Lembrando que Deus já fez tudo por nós. Ele entregou o seu único filho por amor. Amor a nós, um amor ao ser humano, um amor indescritível, um amor contagiante e fortalecedor. A sétima reflexão nos diz que no dia da recompensa final teremos surpresas. Sim, vamos ter surpresa no dia que chegarmos lá. Assim como os primeiros trabalhadores da vinha ficaram surpreendidos ao receberem seu salário, muito de nós se surpreenderá com quem vamos encontrar na consumação do reino dos céus. Não importa a época em que somos chamados, pois todos somos importantes igualmente para Deus, independentemente do tempo que nós trabalhamos na sua obra. No dia da consumação, estaremos lado a lado com o ladrão lá da cruz, aquele que estava ao lado de Cristo, aquele que se arrependeu, prestes a morrer ao lado de Cristo, na cruz do Calvário. Vamos encontrar Paulo, Timóteo, Pedro e tantos outros que trabalharam na obra de Deus com esmero. Por muitos e muitos dias, desde a sua mocidade. Uma coisa é certa, irmãos. Cristo, com sua morte na cruz do Calvário, pagou a dívida dos nossos pecados. Declaração feita no livro de João, capítulo 3, versículo 16, no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 3, no livro de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Mas mesmo assim, muitos duvidam da sua salvação, por se sentirem indignos de entrar no céu, e terão grande surpresa ao chegarem ao reino de Deus. Ao chegar lá, vão olhar para um lado, para o outro, e com toda certeza ficarão surpresos por encontrarem pessoas que nunca imaginariam pudessem estar lá. Que nunca imaginariam que iriam para o céu. Porque, segundo a nossa avaliação, jamais deveriam estar ali. Não tenha sentimento de espanto. Se entre essas pessoas avistar pessoas que se intitulavam espíritas, budistas, judeus, muçulmanos, hindus, mas que sob a influência do Espírito Santo sentiram a necessidade de libertação
e agiram em acordo com isso e pela graça de Deus foram salvos. Só o Senhor pode entender a intenção de um coração em seu último suspiro. Então não se espante não. Isso vai acontecer sim. Mas a grande surpresa mesmo é que não vamos encontrar pessoas que imaginávamos que estariam no céu. Pessoas assíduas a cultos, pastores de renome, fiéis aos seus dízimos, pessoas que faziam e fazem obras de caridade e têm aparência de piedosos. É verdade que muitos dos quais tínhamos a certeza de encontrarmos lá estarão ausentes. Pois está escrito na palavra de Deus: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aqueles que entraram lá serão somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós expulsamos demônios em seu nome, nós curamos pessoas em seu nome, nós profetizamos em seu nome. Realizamos milagres em seu nome. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal, que praticam a iniquidade. Palavras escritas por Cristo no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 21 ao 23. Independentemente de quem vai estar lá, nossas dúvidas serão sanadas. Sanadas ao se abrir os livros e registros e verificarmos que Deus foi absolutamente justo em cada caso. Amém.